Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, vocês que estão aqui presentes no nosso estúdio Santa Clara, boa tarde a vocês todos. Estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Um programa bem objetivo que quer responder sua pergunta. Você pergunta e nós respondemos. Quando é uma pergunta sobre doutrina da Igreja Católica, a gente responde de acordo com o catecismo da Igreja, os documentos da Igreja. Quando há uma pergunta que não é diretamente sobre a doutrina, a gente dá uma opinião. Aí fica com a opinião quem quiser, tá certo? Vamos pedir à Virgem Maria, aquela que reza por nós sem cessar diante de Deus, para que ela nos interceda, para que nós possamos fazer um programa de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gosto de lembrar que essa oração que eu rezei, debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, é do século II. Essa oração foi encontrada pelos arqueólogos num fragmento de papiro na região de Alexandria, norte do Egito, onde se falava o grego, né? Encontraram essa oração, que os cristãos que viviam na época da perseguição romana, na época do martírio, né? Que foi até o ano 313, os cristãos rezavam essa oração. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. É uma oração que a gente deve repetir, né? Em latim, diz, sub tuum praesidium, debaixo da tua proteção. Muito bem, quero saudar aqui vocês que estão aqui, dizendo o nome da cidade de vocês. Quem é de Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo? Está ali, ó. Sejam bem-vindos. Jales, São Paulo. Está ali. Gramado, no Rio Grande do Sul. Itabirito, em Minas Gerais. Campinas, São Paulo. Barueri, São Paulo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Niterói, Rio de Janeiro. João Pessoa, na Paraíba. Ali um grupo bom de João Pessoa e Paulo Afonso, na Bahia. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém que eu não chamei de alguma cidade? Não, né? Está tudo aí. Sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui. Eu quero começar mostrando 2 livros sobre São Bento. Um livro sobre a vida de São Bento. São Bento foi fantástico. Ó, São Bento é do ano 500, mais ou menos. Então já tem 1.500 anos a ordem dos beneditinos. E aqui, né? Um livrinho da Canção Nova também, que é um devocionário. Orações, devoções, novenas. São Bento, olha, para a gente ter ideia, do trabalho que São Bento fez na igreja, eu vou dar só um dado para vocês. Está aqui, olha. Esse dado eu tirei de um livro escrito por um cardeal beneditino, chamado Cardeal Schuster. Olha esse dado, gente. A ordem de São Bento, os beneditinos, já deu à igreja 24 papas. O primeiro deles foi São Gregório Magno, lá por volta do ano 590. 24 papas, uma congregação. 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados beneditinos, 37.000 mosteiros em 1.500 anos. Um homem de Deus, o que faz, né? É impressionante, né? Por isso que são eles que transformam o mundo. Quem quiser trabalhar para Deus, sabe que a primeira coisa que tem que fazer? Buscar a santidade. O resto Deus faz. Se você procurar a santidade, Deus te procura. Pode ter certeza.
entendeu? Deus tem sede dos santos. É isso mesmo, entendeu? Tá aí, 2 livros maravilhosos. Eu gosto tanto de livro de santos que eu tenho escrito todos os livros. Santo Antônio. Estou escrevendo uma coleção de livros dos santos. São Felipe Neri, né? Porque os santos são os santos. São os modelos de vida cristã, né? Então, para mim, as grandes meditações eu gosto de fazer em cima dos santos, né? Já escrevi, vou lançar São José de Anchieta, nosso grande São José, que pouca gente conhece, a grandeza de José de Anchieta, né? Estou escrevendo Madre Teresa de Calcutá, outra coisa espetacular, a santa das sarjetas, que o povo chamava ela na Índia, né? Porque tirava aqueles mortos das sarjetas lá da Índia, né? João Paulo II, né? Nós vamos fazer uma galeria aí de santos, né? Muito bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram. Eu tenho uma pergunta aqui da plateia, que é o seguinte: por que na maioria das igrejas, o Santíssimo foi retirado da nave central e colocado na capela lateral? Olha, isso aqui, na verdade, foi uma mudança que veio do Concílio Vaticano II. Por quê? O concílio achou que o Santíssimo, na nave central, fica mais difícil para haver, assim, adoração. Por quê? Vai começar a missa, o povo está chegando, saindo, conversando, então é melhor que ele fique numa capelinha, inclusive na Basílica de São Pedro. Não é na nave central, na Basílica de São Pedro é uma capela do Santíssimo separado, né? Mas não é aí não é uma desconsideração com o Santíssimo, não, pelo contrário, é para que haja um lugar de mais silêncio, mais adoração, é por isso, tá? Bom, agora aqui vamos às perguntas que já chegaram. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, a gente não identifica. Está sendo postado nas redes sociais, Isaías 17, que tem um versículo que fala que o que está acontecendo na Síria hoje é uma profecia que está sendo cumprida? Não, a igreja não leva isso ao pé da letra. A Bíblia está cheia de profecias contra o Egito, contra a Síria, contra os babilônicos. Não quer dizer que isso está acontecendo na Síria agora, esse bombardeio que houve lá, tal, por causa daquela guerra química horrorosa que, né, o seu Bashar al-Assad provocou. Não tem nada a ver. A igreja não aplica a Bíblia ao pé da letra nessas coisas, né? O contexto aqui do profeta Jeremias é totalmente diferente. Porque os sírios perseguiam os judeus, não é? Massacravam os judeus. Deus, então, lá no capítulo 17 de Jeremias está escrito: então vocês também vão ter que acertar conta com Deus. Mas é lá, né? Isso que, talvez aí, 600 anos antes de Cristo, a época do profeta Jeremias, né? Então não tem nada a ver assim diretamente, não. Adriana Nora, via Facebook: tem uma dúvida, lendo o Apocalipse, um dos tronos tem as orações dos santos. Essas orações são de pessoas de coração puro, são orações... Olha, o que o Apocalipse fala, Adriana, aqui, no capítulo 8 do Apocalipse, o que ele fala é que da mão dos anjos subiam o incenso ao céu com as orações dos santos. É o que fala aqui o Apocalipse, aqui, capítulo 8, no versículo 2 seguintes: adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo, né, de ouro na mão. Foram dados muitos perfumes para que ele oferecesse com as orações de todos os santos, no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Olha que coisa importante, a oração dos santos diante de Deus. A igreja ensina que os santos intercedem por nós diante de Deus sem cessar. Os santos estão diante de Deus intercedendo por nós. E aqui está uma passagem que confirma. Essa fumaça do incenso que sobe do turíbulo de ouro significa as orações dos santos que diante de Deus intercedem por nós. Eu tenho um livro, fiz questão de escrever: a intercessão e o culto dos santos. Gente, isso é dogma de fé. Quem não acredita, azar seu. Por que nós estamos escrevendo o livro de santo? Por que nós estamos pensando balanços devocionários? Porque os santos intercedem por nós. Essa frase está na liturgia da missa. Tem uma oração
eucarística, eu não sei se é número 4 ou 5, que fala: os santos intercedem por nós diante de Deus sem cessar. O que me chama a atenção é isso, sem cessar. Porque a gente sabe que o santo diante de Deus, ele está numa adoração contínua. Deus é um êxtase que não passa, porque Deus é infinito. Mas nesse êxtase, o santo também está intercedendo por nós. Santa Teresinha, do Menino Jesus, dizia assim: eu vou passar o meu céu na terra fazendo o bem. Ou seja, eu vou estar rezando lá. São Domingos de Gusmão, quando morreu, ele disse para os frades dele: não chorem, porque lá eu vou ser mais importante para vocês do que eu fui aqui. São Domingos de Gusmão. Gente, se apeguem aos santos. A igreja pede que uma criança, ao ser batizada, receba o nome de um santo, para ela já ter um patrono no céu. Isso não é tradição humana, isso é teologia, isso é doutrina da Igreja Católica. Muito bem. Sueli Ucha, via Facebook: eu tenho sonhos com muitas pessoas desconhecidas. É porque o nosso espírito sai do nosso corpo e se encontra com outros? Não. O Sueli, a igreja fala: se o espírito sair do corpo, você morreu. Acabou. O que é a morte? É isso aqui, ó. A alma sai do corpo. Então não tem esse negócio: minha alma saiu do corpo, foi passear e voltar. Não, você pode ter uma imaginação sobre isso, né? Os cientistas dizem: olha, eu escrevi um livro, O Cristão Diante da Morte. Nesse livro aqui, eu coloco um capítulo inteiro sobre isso. As experiências de quase morte. Pessoas que, eu tive lá nas portas do céu, ou eu tive na porta do inferno, eu vi um jardim assim, a minha alma saiu do corpo. Não saiu, porque se saiu, você não voltava mais. A menos que houvesse um milagre da ressurreição. Então, a igreja não acredita nessas experiências de que a alma saiu do corpo e voltou. Não. Sabe, há coisas no nosso cérebro, gente, dificílima de explicar, que a neurociência está estudando, entendeu? Quanta coisa a gente sonha que a gente não consegue explicar, não é verdade? Agora, é dogma de fé: o homem é formado de corpo e alma. Corpo et animas uno, está escrito aqui no catecismo. A morte é isso, ó, separou. A vida está na alma. Por isso que o corpo logo vira um cadáver. Tem que enterrar logo. Por quê? Porque a vida saiu dali. O que sobra é matéria pura. Entendeu? Se a alma saiu, meu amigo, morreu. Voltou. Então houve um milagre da ressurreição. O caso do Lázaro, daquela menina que Jesus ressuscitou, aí é milagre. Pode acontecer? Pode. Mas milagre não é toda hora que acontece, né? Muito bem. Nicolas, tem como trocar de padrinho de crisma? Não tem, ô Nicolas. Pois o meu padrinho de criança deixou de seguir a Santa Igreja e está mergulhado no paganismo. Ô Nicolas, abandona ele. Não, seja, a crisma, se já é grande, já é adulto, larga a mão dele. Entendeu? Paciência, fazer o quê? Né? Se ele mudou de religião, não pode mudar padrinho de batismo nem padrinho de crisma. Não pode. Entendeu? Você pode ir oficiosamente dizer: você quer ser meu padrinho, que o outro me abandonou? Mas aí é oficioso, né? Regiane Rodrigues: na hora da consagração, quando respondemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. O correto é proclamar em pé ou de joelhos? Olha, eu já procurei isso aqui uma vez no Missal Romano. O Missal Romano tem a chamada Instruções Gerais do Missal Romano, ou seja, como é que a missa deve ser celebrada, como é que o leigo deve assistir à missa. Ali fala o seguinte, que nós devemos ficar ajoelhados na hora da consagração. Ok? Então, pressupõe que acabou a consagração, você pode levantar. Ou, se quiser, você pode ficar de joelho também. O Missal fala também que não é proibido a pessoa ficar de joelho durante toda a oração eucarística. Não é proibido. Se quiser ficar de joelho a missa inteira, pode ficar. Não é proibido. Agora, ele obriga a ajoelhar na hora da consagração. Está escrito no Missal. A menos que, ele fala, o local não permita.
Aí, mas então, pode se levantar ou pode se ficar de joelho, tá certo? Tem dois documentos que quem quiser entender de liturgia deve ler. Instruções Gerais do Missal Romano. Tem até na internet. Está no começo daquele missal, aquele livro vermelho da missa. E um documento do Papa João Paulo II chamado Redemptione Sacramentum. Eu coloquei esses dois documentos neste livro aqui. Olha. A produção já deixa aqui para entender e celebrar a liturgia. Aqui tem esses dois documentos. Para falar o que pode e o que não pode fazer na missa. Por exemplo, um padre não pode pegar a âmbula cheia de hóstias e deixar que cada um pegue. Não pode, é proibido. Por quê? Porque é o Cristo que dá a Eucaristia. Então, é o ministro que faz o papel de Cristo, ele, tomai e comei. Inclusive, o documento fala assim, de preferência comungar com o padre, porque o padre representa Jesus Cristo que distribui a Eucaristia. É claro que quando tem muita gente, tem os ministros extraordinários, né? Extraordinários. O ministro ordinário é o padre. O padre não pode, por exemplo, ficar sentado e mandar os ministros distribuir a Eucaristia. Não, ele tem que ser o primeiro a distribuir. Porque ele representa Jesus Cristo no altar. Ele celebra in persona Christi, na pessoa de Cristo. O documento fala, é o Cristo que dá a Eucaristia, tomai e comei. E é o Padre que representa o Cristo ali. Então, esses dois documentos, Instrução Geral do Missal Romano, instruções, e Redemptione Sacramento, tem outros documentos sobre a Eucaristia. Tem, por exemplo, Eclésia de Eucaristia, né? Tem outros documentos, mas esse Redemptione Sacramento, ele é incisivo, que pode o que não. Ele chama de abuso certas coisas, abusos graves que acontecem, né, durante algumas celebrações feitas de maneira errada. Muito bem. De onde eram os cananeus? Uma pessoa que pede para não ser identificado. Eram povos que viviam na Palestina quando os judeus chegaram. A gente sabe que os judeus saíram do Egito, depois de ficar 400 anos lá, mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo, Josué atravessou o Rio Jordão e estabeleceu as 12 tribos de Israel ali na Palestina. Ali tinha os cananeus, jebuseus, filisteus, amorreus, moabitas, amalecitas, um monte de povos ali que guerreavam contra os judeus. Muito bem, eram povos da Palestina. Não quer ser identificada. Como é que os santos podem interceder por nós vivos, se a Bíblia diz que os mortos nada fazem? Está aqui, ó, uma coisa interessante. Essa citação que a pessoa tirou, que ela não fala qual é a citação aqui, é uma citação do Antigo Testamento, de um dos Salmos, que fala, Senhor, o que nós poderemos fazer depois da nossa morte? Quem pode te louvar depois da morte? Só que a Bíblia tem uma série de outras citações que falam de intercessão dos santos. Por exemplo, se você pegar, segundo o livro de Macabeus, né, fala, né, uma cena impressionante. Macabeus estava lutando contra os inimigos do povo de Deus, né, e Macabeus teve uma visão maravilhosa. Ele viu um sacerdote que já tinha morrido, chamado Onias, que era o sacerdote antigo do povo judeu, intercedendo pelo povo. Ele viu numa visão. E viu o profeta Jeremias, que também já tinha morrido, intercedendo pelo povo na batalha contra os sírios, lá por volta do ano 150 a.C. Ou seja, a Bíblia não pode ser interpretada num versículo. A igreja interpreta uma verdade religiosa no contexto inteiro da Sagrada Escritura. Não é? E se a gente não fizer isso, a gente comete barbaridade. Vou dar um exemplo simples. Jesus fala assim, não chame ninguém de pai. Não está escrito no Jesus? A não ser, peraí, não chame ninguém de pai? Como é que ele fez um mandamento lá, honrar pai e mãe? Ele deu o nome de pai. Como é que eu não vou chamar meu pai de pai se ele mandou chamar de pai? Não é isso. É a interpretação interna. Não chame ninguém de pai. Ele quer dizer assim, não chame ninguém de criador. Pai no sentido de ter dado a vida.
Entende? Quer dizer, então, a interpretação bíblica não pode ser feita em cima de um versículo só. A igreja interpreta em cima de todo um contexto, que é chamada hermenêutica bíblica e exegese bíblica. Por isso que tem uma disciplina chamada teologia. Não é? Mas quem se mete a fechar uma interpretação sozinho, você comete erro. E pior que às vezes está ensinando errado para os outros. Cida Araújo, quando o padre batiza ou casa alguém, depois ele deixa de ser padre, esse batismo e esse casamento é válido? É válido. Por que é válido? Porque o sacramento não depende do padre, da santidade do padre. Diferente do sacramental. É importante entender isso. O sacramento, a teologia chama de ex opere operato. Em latim quer dizer o seguinte: cumprido o rito, o ministro é ministro de verdade, Deus opera, independente da santidade do ministro. Vou dar um exemplo. Se um padre é padre de verdade, ele está em pecado mortal, consagrou o pão e o vinho, consagrou, Jesus está ali? Está ali. Por quê? Porque o sacramento não depende da santidade do padre. Entenderam? Se você for confessar com um padre, o padre está em pecado mortal, ele te deu absolvição, você está perdoado, você está perdoado. Ele comete outro pecado. É o sacrilégio, porque ele ministrou um sacramento indevidamente. O sacramento não depende da santidade do padre e nem da santidade do ministro, ou do fiel. Você imagina uma pessoa que vai comungar, não se preparou, está em pecado mortal, ela comungou, recebeu Jesus? Recebeu Jesus. Por isso que São Paulo fala, examinai, não é? Porque aquele que come e bebe o corpo do Senhor sem se examinar, pode comer e beber a própria condenação. Porque o sacramento não depende de mim, depende do Cristo. Estão entendendo? Os 7. Batizou, está batizado. Não importa se o padre depois deixou de ser padre. Acabou. Diferente do sacramental. O que é o sacramental? Água benta, um crucifixo que você usa. Aí depende da sua fé. Entendeu? O sacramental só age se você tem fé. Se você usar um crucifixo aqui e não tiver fé nenhuma, mas se você usa, né? Ó, eu uso medalhinha de Nossa Senhora das Graças, Agnus Dei e o crucifixo, porque eu acredito nesse sinal sagrado que me protege contra o mal, entendeu? Então isso atua. Aí tem que ter a fé, é o sacramental, diferente do sacramento. O sacramento não pode ser dado à distância. Ninguém pode confessar por telefone, pelo WhatsApp, não pode, porque o sacramento exige a presença do fiel e do ministro. O sacramental não, o sacramental pode ser à distância. O padre pode dar uma bênção pela televisão e você recebe na sua casa. Se você tiver fé, por quê? Porque a validação é pela fé. Entenderam? É o ex opere operantis, diferente do ex opere operato do sacramento. Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada. O que a igreja fala sobre ressonância anônima? Olha, procurei até na internet e não achei o que é isso. Eu conheço ressonância magnética, mas ressonância anônima não encontrei. Se alguém souber o que é isso, informa para a gente. Como e quando começaram os santos da igreja? Os santos da igreja começaram no primeiro século, né? Logo que Jesus morreu, qual é o primeiro santo? Nós celebramos essa semana? Santo Estevão, né? Primeiro mártir da igreja, né? Então a igreja está, a partir do primeiro século até hoje, a igreja tem, né? No Apocalipse, São João viu 144 mil, vestidos de branco, com a palma na mão. Aí o anjo falou para ele, esses são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Primeiro, por que 144 mil? Olha a interpretação errada, né? O testemunho de Jeová fala assim, só vão salvar 144 mil, pelo amor de Deus. Só no Brasil tem 200 milhões. Não, é simbólico. 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000.
12 vezes 12, 144. Vezes 1000, 144. Porque o 12 na Bíblia significa plenitude. Então, os 12 apóstolos, os 12 artigos do credo, as 12 estrelas na coroa de Nossa Senhora, o 12 significa tudo. O 12 vezes 12, 12 elevado ao quadrado, significa abundância. Vezes 1000, você fala assim, já fiz esse negócio mais de 1000 vezes, não deu certo. Fez nada, fez 5, 6 vezes, não deu certo, não é isso? Mas o que o 1000 significa? Já fiz até a exaustão. Então, o que os 144 mil quer dizer? O céu está cheio de santos, graças a Deus, com vestes brancas e com a palma, não. A palma significa o quê? A santidade, a pureza. Sabe, gente, eu escrevi um livrinho, vocês não vendo essa coleção aqui? Eu chamo de coleção católica. É uma coleção que eu estou escrevendo há muito tempo. Aqui tem um deles, que é o Apocalipse. Como ler e entender a Bíblia, como ler e entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. A gente tem que estudar essas coisas. Né? Vou pegar aqui um que eu gosto de mostrar, que é o do Apocalipse, porque é um livro difícil, que muita gente, eu acho que ele não está aqui, não fala. Tem um deles que é Como Entender o Apocalipse. Está aqui. Sabe, é uma maravilha o Apocalipse, mas você tem que entender o que significam aqueles sinais, trovões, a bestas, né? Tem que entender, senão fica ensinando errado para os outros. Agora, de onde é que eu tirei isso daqui? De grandes biblistas. Não tiro nada da minha cabeça, não. Eu não sou teólogo, doutor em teologia, eu sou físico e matemático. Eu fiz doutorado em física, mas eu fui estudar teologia. Então, eu tenho um manual desse tamanho na minha casa, de 1.500 páginas, que é da Universidade de Navarra, do Opus Dei, que explica a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E tem uma outra coleção que eu recomendo, essa que eu falei é em espanhol, mas eu tenho uma em português que eu recomendo, que são 3 volumes grossos, que se chama Comentários Bíblicos, é da edição Loyola. Explica a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, 72 livros. Eu até gravei um curso bíblico, uma caixinha que está aí com 10 CDs, de 100 horas, explicando a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Por quê? Porque, tá aqui, obrigado, Gélis. São 10 CDs, são 100 horas, é um curso para você entender cada livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, baseado em toda essa literatura que, muitos anos eu estudei, entendeu? Então, agora estou dando um curso bíblico no meu site, num curso de teologia à distância, o Cleofas. Agora eu estou na matéria Bíblia, então eu estou explicando os 72 livros da Bíblia. Por quê, gente? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem que ser interpretada. E a igreja interpreta a palavra de Deus, para que a gente não tenha uma interpretação errada. Ok? Muito bem. Chegou a hora do nosso intervalo, vamos a ele. Vocês vão ver que é muito rápido. Depois vamos ter Dom Henrique Soares, que esteve aqui comigo, não é? Quinta-feira, inclusive, Dom Henrique está lançando um livro, que eu vou mostrar depois do intervalo. Ele vai responder 2 perguntas e depois eu responderei outras perguntas. Espera aí, o intervalo é bastante rápido. Muito bem, voltando com o nosso programa Pergunte e Responderão. Viram aí como o intervalo é rápido, né? Porque, você sabe, não tem propaganda, não tem comerciais, então é muito rápido. Agora, é preciso dizer o seguinte, então como é que essa televisão sobrevive? Com a sua doação. Como é que as outras televisões se mantêm? Patrocinadores, que geram o quê? Os comerciais, as propagandas. Aqui não tem patrocinador, logo não tem comercial. Então, o patrocinador é você. Você que assiste a Canção Nova, que reza com a Canção Nova, que chora com a Canção Nova, que luta com a Canção Nova, é você que mantém eu costumo dizer assim, uma verdadeira cruzada de evangelização pelo mundo afora, né? Graças a Deus. E eu quero dizer o seguinte, se você tem o aplicativo Canção Nova no seu celular, se não tem, você pode baixar.
o aplicativo Canção Nova. Aí você pode fazer a sua contribuição pelo celular, né? Através dele, você pode contribuir com o projeto Dai-me Alma e você pode fazer a doação por meio do cartão de crédito e pelo boleto bancário, usando o celular. Você vai dizer, nossa, professor, eu sou meio velhinho não sabe muito mexer com o celular, né? Peça para um garoto te ensinar, a moçada sabe tudo, né? Tem aplicativo da Canção Nova aqui no meu celular? Não tem. Então baixa para mim. Agora, como é que eu faço para contribuir com a Canção Nova? A moçada sabe tudo, ok? Muito bem, gente. Mas aí, agora, se você precisa de orientação, você pode entrar no site clube.cancionova.com, tem também as orientações. Se você é sócio contribuinte, você vai receber o boleto na sua casa, para você pagar no banco ou algum lugar, entendeu? Então, ou pode fazer a sua contribuição pelo débito automático, em conta corrente. Não, tem muitas maneiras. Tá? O importante é o seguinte, ajude a Canção Nova. Sabe? Olha, eu costumo dizer aqui, eu conheço o Monsenhor Jonas há 48 anos que eu acompanho esse homem. 48. Eu tinha 20 anos de idade que eu não conhecia o Padre Jonas. Pregava nos retiros de jovens com ele já. Entende? Eu vi tudo isso nascer, tudo isso acontecer. Eu sou testemunha da seriedade do trabalho desse homem, da evangelização que hoje atinge o mundo inteiro. E que coisa bonita, ele nunca aceitou comerciais. Ou os católicos mantêm esse negócio, ou não vai acontecer. E aconteceu. Aconteceu primeiro a rádio, já está com mais de 30 anos, e depois a televisão. Um dia, eu vim fazer um programa na rádio, há mais de 20 anos atrás. Não tinha nada, aqui era uma ruazinha de terra, tinha só uma casinha ali onde funcionava a rádio. Eu estou voltando para casa, é meio escuro, daqui a pouco eu vejo um vulto de uma pessoa, parei o carro, abri o vidro, Padre Jonas. Ô padre, o que tu está fazendo aqui essa hora? Estou aqui. Vou te falar uma coisa, Felipe. O que é, padre? Eu vou começar a televisão. Eu pensei, esse homem está doido. Começou uma televisão naquele tempo, 30 anos atrás, né? Esse homem... Mas os homens de Deus são loucos, sabe, gente? Os homens de Deus não batem bem. E ele falou, e eu não vou voltar atrás. Eu não quero voltar atrás. Eu só vou começar o dia que eu tiver certeza que eu não vou voltar atrás. Eu falei, padre, eu só vou dizer uma coisa para o senhor. Eu vou atrás do senhor. E olha, faz mais de 30 anos que eu estou na televisão com ele. É a fé. São João diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, ajude a Canção Nova. Você pode ter certeza que você está salvando almas com a Canção Nova. Muito bem, vamos fazer a primeira pergunta aqui para Dom Henrique Soares. Dom Henrique lançou esse livro aqui, ó, essa semana, né? A Caminho da Terra Prometida. Belíssimo. Ele chama de um percurso espiritual com o livro do Êxodo. A nossa vida, gente, é atravessar o deserto da vida. Aqui ele faz uma reflexão profundíssima sobre isso. Por que Jesus chamava Maria de mulher e não de mãe? Dom Henrique vai responder isso daí. Vamos ver o que ele vai dizer para nós. No Evangelho não tem nada para matar sem nossa curiosidade. O Evangelho não é biografia de Jesus. Se fosse, era uma biografia ruim danada. Porque diz muito pouquinho da vida de Jesus. Uma pessoa que viveu 35 anos mais ou menos, só tem aquilo ali. Veja, não diz como ela era, se era alta, se era baixa, se era morena, se era clara, não diz nada. Do que gostava, do que não gostava, como dormia, como acordava. Veja, não é uma biografia, é a pregação apostólica colocada por escrito. Então o Evangelho coloca o que é para a nossa salvação. Maria é mulher, Jesus a chama assim, porque é a mulher do Gênesis. Gênesis 3, porém inimizade entre ti e a mulher. Veja, é a mulher inimiga da serpente, é a Imaculada. Está na Bíblia, por isso que ela é imaculada desde a conceição. Não tem amizade nenhuma entre ela e a serpente. Ela é a mulher do capítulo 12 do Apocalipse, a mulher vestida de sol. Ela é a mulher de Gálatas 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher. É por isso, essa mulher é um título teológico, forte. Maria não é simplesmente a mãe biológica de Jesus. Ela é a mulher, veja. Ela é a rainha à direita de Deus, do Cristo Deus. Ela é mãe da igreja. Ela é nossa mãe.
Tá aí, que beleza. Olha, essa mulher atravessa toda a Bíblia. Note, Gênesis 3,15, a mulher vai esmagar a tua cabeça. Lá no Apocalipse, o último livro, a mulher vestida de sol, a lua debaixo de seus pés como um pedestal, né? O sol se apresenta como um manto dela e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher atravessa. E olha que coisa interessante, quando Jesus fez o primeiro milagre, Jesus disse, mulher, né? Não chegou a minha hora, mas fez o milagre, porque ela pediu. E depois aos pés da cruz, mulher, eis aí o teu filho. Então, Jesus coloca, né, na boca dele a palavra mulher para Maria, para deixar bem claro quem é a mulher. Do Gênesis ao Apocalipse que atravessa a Bíblia. É a sua mãe, é a nossa mãe. Que beleza, gente, né? Maria é realmente uma figura extraordinária. Segunda pergunta para o Dom Henrique. Está pronto aí? Por que toda vez em que entramos e saímos da igreja temos que fazer o sinal da cruz? Uma pergunta do Tomás. Vamos ver. Dom Henrique responde. Porque é o sinal da nossa fé. Não é que temos, é um costume bonito. Não só quando eu entro e saio da igreja, mas nas refeições, nos momentos de muita alegria, de muita tristeza, de medo. Tá certo? É o sinal do cristão, o sinal da cruz. É o sinal do nosso batismo. É o sinal pelo qual nós entramos na igreja, corpo de Cristo. Veja, o padre, na hora de batizar, ele nos marca com a cruz. O nosso sinal é a cruz de Cristo. E por este sinal você entrou na comunidade dos discípulos, que se chama igreja. Agora veja que bonito. A casa, eu estou numa... Veja, a casa é chamada igreja por causa da igreja que se reúne aqui. Então, pelo batismo, você entrou na igreja comunidade, pelo sinal da cruz. Então, quando você entra na igreja casa, que simboliza a igreja comunidade, você se benze, lembrando o seu batismo. E se benze melhor ainda se pegar um pouquinho de água benta, que lembra o batismo, e se persignar com ela. É uma pequena celebração de recordação do seu batismo, que o fez todo de Cristo e em Cristo nova criatura. Aí, uma coisa interessante, né? Existe o chamado Manual das Indulgências, que o Papa Paulo VI aprovou em 1967. Tem 70 orações indulgenciadas, indulgência parcial e indulgência plenária. Interessante, se você faz um sinal da cruz consciente, você ganha indulgência parcial, um simples sinal da cruz bem feito. Veja a importância do sinal da cruz, né? Está aí. Muito bem, Dom Henrique, então, lançando esse livro aqui, A Caminho da Terra Prometida, ele lançou um outro livro muito bom também, chamado Escatologia, que quer dizer o quê? O fim do mundo, os fins dos tempos. O que é? Morte, céu, inferno, purgatório, juízo final, juízo particular, né? Que tanta gente pergunta. D. Estevão lançou também esse livro. E eu quero mostrar também, nós estamos aí nos aproximando do dia 1º, que é o dia do trabalho. O trabalho é uma coisa importantíssima, gente, na nossa vida. Uma coisa errada que muitos cristãos fazem é separar a vida em duas partes. Quando eu estou lá na igreja rezando, ou estou rezando meu texto, então a minha vida é sagrada. Quando eu vou trabalhar, não. Aí a minha vida é profana. Não! O trabalho é sagrado. Quais foram as duas primeiras coisas que Deus fez no paraíso, quando criou o homem e a mulher? Primeiro, o casamento. Não foi? Uniu Adão e Eva. Gênesis 2:23, diz para os dois, o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Deus instituiu o matrimônio. Nas primeiras páginas da Bíblia. Depois, o que Deus disse para Adão? Você vai tirar do seu trabalho, do suor do teu rosto, o pão de cada dia. Então, o trabalho entrou na história da salvação como remédio contra o pecado. Até alguém que não era cristão, Confúcio, que era lá do confucionismo da China, o Confúcio dizia, o trabalho é a sentinela da virtude. O que é a sentinela? Toma conta.
Quem trabalha não entra no ócio, no vício. O trabalho mantém a pessoa. Então é muito importante, né? Então, o sentido cristão do trabalho. Esse livro explica o que a igreja nos ensina sobre a importância do trabalho. O trabalho santifica o homem. E o homem santifica o trabalho. Entende? Muitos cristãos não entenderam isso ainda. A importância do trabalho para a nossa salvação. O cristão que trabalha mal é um mau cristão. O cristão que mata o tempo. O cristão que, como diz o povo, fica morcegando. Morcegando é dormir de cabeça para baixo. O morcego dorme de cabeça. Fica matando o tempo, enganando o patrão. É um mau cristão. São Paulo fala, quem não trabalhar, não coma. Não coma. Né? Então é muito sério isso. Então esse livro, estamos chegando no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, né? Vale a pena uma reflexão. Mas agora vamos para as perguntas que já estão aqui. Anderson Macedo. Essas perguntas chegaram por e-mail. As primeiras chegaram pelo Facebook, telefone, etc. Existe alguma posição teológica sobre as pessoas com deficiência mental? Como se dá a salvação destes? Pois não podem progredir na vida espiritual. Podemos considerá-los salvos já por sua condição sofrida? O Anderson, só Deus pode julgar isso. Só Deus. Nós não temos a mínima condição de dizer como é que uma pessoa que é deficiente mental pode ou não ser salva. Aí a justiça perfeitíssima de Deus é que vai julgar. Não há o que a gente dizer aqui, seria muito arriscado colocar o que. Uma coisa é certa, Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus é justiça. Então ele vai julgar com todo amor e com toda justiça. Tranquilo. Agora, se a gente tem uma pessoa dessa na família da gente, não é? Essa pessoa pode fazer primeira comunhão? Pode, desde que ela saiba identificar a diferença entre o pão comum da refeição e o pão eucarístico. Eu tenho uma sobrinha Down, né, que ela comunga, que é uma belezinha. Ela sabe, ela reza. E ela tem a síndrome de Down. Entende? Mas foi catequizada. Então, na medida que a pessoa que tem alguma dificuldade mental, ela possa ser evangelizada, ela pode receber o sacramento. Ok? E aí, claro, cada caso você pode consultar o pároco, né, o bispo, para saber como atuar em cada caso. Fernando de Natal, no Rio Grande do Norte. Como saber a vontade de Deus para a nossa vida? Se Deus já sabe, desde a criação de uma alma, que aquela alma vai se salvar ou se perder, então por que Ele permite que essa alma seja criada? Espera aí, Fernando. Deus sabe tudo, Deus é onisciente, mas não é Deus que determina o meu destino, sou eu. Por isso que nós temos o livre-arbítrio, a liberdade. Por que Deus não tira a minha liberdade? Porque se tirar a minha liberdade, eu deixo de ser imagem e semelhança dele, eu passo a ser um robô, um marionete, um teleguiado. Não. Deus sabe tudo? Sabe. Mas quem decide se eu vou para o céu ou para o inferno sou eu. É a minha conduta, a minha vida, as minhas decisões. Claro, não existe destino. Se existisse destino, eu não ia estudar, eu não ia trabalhar, eu ia esperar o destino traçar a minha vida. Ia ficar lá de barriga para o ar. Não, de jeito nenhum. Está certo? Agora, como fazer, né, com a vontade de Deus? Eu já pensei tanto nisso que eu escrevi até um livro. Como fazer a vontade de Deus? Como pai, como mãe, como estudante, como padre, como bispo. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Né? Um grande santo doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, que fundou a congregação dos padres redentoristas, ele dizia, primeira coisa que Deus quer de nós, quer que a gente seja santo. Está lá na carta de São Paulo aos Efésios, né, capítulo 4. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar, é o nosso caminho. Agora, depois, a gente vai ter a nossa vocação. Né? A minha vocação, por exemplo, foi ser professor. Eu saí do Exército Brasileiro, faltava um ano para ser oficial do Exército, saí porque eu queria ser professor. E fui professor 40 anos, até
e continuo dando aula, só que agora aula de teologia. Né? Vocação. Então, cada um encontra a sua vocação. É a vontade de Deus. Né? Vamos lá. Não quer ser identificado, tudo bem. O que a igreja fala a respeito da paralisia do sono? É algo espiritual? Paralisia não é algo espiritual. Paralisia do sono deve ser algo realmente ligado à medicina. Aí consulte, não sei, um psiquiatra, neurologista, neurocientista, né, que entenda essa questão do sono. Né? Pode haver alguma interferência espiritual no sono? Pode. Pode. A igreja fala que a gente deve rezar antes de dormir, porque o demônio pode perturbar o sono da gente. Pode. Com pesadelos. Pode. Reze antes de dormir. Se consagra ao seu anjo da guarda para você ter um bom sono. Mas aí é tentação. Assim como Deus pode agir no sono. Opa, São José não teve sono? Dom Bosco tinha sonhos e sonhos proféticos. Então, Deus pode agir e o mal também pode perturbar a gente. Por isso é importante rezar antes de dormir. Sabe, se consagrar a Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, seu anjo da guarda, me dê um bom sono. Quem tem dificuldade para dormir, reze antes de dormir. Ok? Agora, essa paralisia tem que analisar se não é alguma coisa também de fisiológico. Né? Por que a igreja não fala da esposa de Pedro? Porque o Evangelho não fala da esposa de Pedro. Então a igreja não sabe. Né? A igreja, gente, não chuta. Uma coisa muito importante tem que entender é aquilo que o Dom Henrique acabou de falar. O Evangelho não é a biografia de Maria, de Pedro, de Jesus. Não. O Evangelho é a pregação de Jesus. Por que não fala nada de Jesus dos 12 anos aos 30 anos? Porque Jesus não pregou nesse período. Ficou em Nazaré, trabalhando na carpintaria de São José. Pronto. A igreja não fica especulando, porque é um perigo. Você pode estar especulando. Sabe, a curiosidade mata a gente. A igreja, ela é objetiva. Eu costumo, sabe, eu digo para meus alunos aqui na Canção Nova, discípulos, pré-discípulos, não ensine o que a igreja não ensina. Não proíba o que a igreja não proíba. Não autorize o que a igreja não autoriza. E não queira saber o que a igreja não sabe. Se a igreja não sabe, eu que vou saber? Estou fora. Não ensine o que a igreja não ensina, pelo amor de Deus. Para isso tem um catecismo inteiro, que tem o que a igreja ensina. Não ensine o que a igreja não ensina. Não engane os outros. Ah, porque eu acho isso. Amigo, não estude axiologia, estude teologia. É muito melhor. Tem engenharia, tem matemática, tem física, tem química, tem teologia. Agora, axiologia não tem ainda. Não tem diploma de axiólogo. Sabe por que é perigoso? Porque engana os outros. Então, não ensine o que a igreja não ensina. Não proíba o que a igreja não proíbe. Não aprove o que a igreja não aprova. E não queira saber o que a igreja não sabe. Quando é que Jesus vai voltar? Aí eu sei. Teve um padre que escreveu um livro. No ano 2000 ele vai voltar. Já estamos no ano 2018. E Jesus não voltou. E um padre escreveu um livro, publicou que Jesus ia voltar no ano 2000. A igreja cansou de dizer, não marquem data da volta de Cristo, que nem Jesus disse que não sabia. Aí tem uns engraçadinhos que sabem. Se engana, engana os outros. Podemos tocar no Santíssimo Sacramento exposto? Olha, eu vou ser sincero, eu acho que não. Porque o padre, quando vai dar a bênção, ele coloca em cima de todo o paramento dele, que já é sagrado, a túnica, depois a casula, ele coloca o véu humeral, que é aquele último pano que o padre põe aqui, chama, húmero é o ombro, né? Véu humeral. Aí ele abraça o Santíssimo, não é com a mão, é com o véu humeral. Sinal do que? De profundo respeito. O sacerdote. Então, eu penso que a gente não deve tocar, porque se o sacerdote não toca, a lógica me diz isso. Agora, eu nunca vi um documento da igreja
dizendo se pode, se não pode. Sempre eu sei que a igreja proibia. Nunca eu vi um documento dizendo que está autorizado. Flávio, de Brasília, participar da Santa Missa, tendo me confessado e não comungar, estarei cometendo pecado? Não, não está cometendo pecado. Não. Se você confessou e você está absolvido dos seus pecados, comungue. Agora, se você confessou, está com alguma dúvida, não quer comungar, não tem problema, a igreja não obriga a comungar. Não. Claro que é sempre bom comungar, né? Fertilização in vitro é pecado fazer? A igreja não quer que faça. A igreja ensina o seguinte, que o filho tem que ser gerado pelos pais, no ato de amor, que é o ato conjugal. Por quê? O pai e a mãe recebem a paternidade e a maternidade de Deus para gerar uma nova vida. Então a igreja não quer que faça inseminação artificial. É bem claro aqui no catecismo da Igreja Católica. Eu vou dizer qual é o número onde isso aparece, né? Inseminação artificial, parágrafo 2376, 2376 e 2377, bem claro aqui. As almas que intercedem por nós são as do purgatório ou da igreja triunfante? Ambas, principalmente da igreja triunfante, elas estão no céu. Acabamos de falar aqui hoje. Os santos intercedem por nós sem cessar, não há dúvida. Agora, o Papa João Paulo II disse que as almas do purgatório intercedem por nós. E aqui no catecismo também está escrito isso. Olha a importância do catecismo. No parágrafo, eu vou dizer para vocês qual é o parágrafo que fala isso. No parágrafo, cadê? Eu tenho marcado isso aqui. 958. Vou ler para vocês. Olha que coisa bonita, vou ler porque é bonito. Quando ele fala aqui, dá para dar um close aqui? Não? Dá? Aqui mesmo? Ó, a comunhão com os falecidos. Aí ele fala assim, né? Fala dos defuntos, tal. Aí ele fala assim, deixa eu achar o lugar certinho aqui. Nossa oração por eles quem? As almas do purgatório, os que já morreram, pode não somente ajudá-los, mas tornar eficaz sua intercessão por nós. O que o catecismo está dizendo? Quanto mais você reza pelas almas do purgatório, mais a oração delas por nós é eficaz. Ou seja, tem força, tem poder. Parágrafo 958 do cara, até tem uma setinha minha aqui marcando. Estão vendo, gente, como é importante de conhecer a doutrina da igreja? A gente tira as dúvidas da nossa cabeça. Muito bem, terminou o nosso tempo, já são quase 5 horas. Agradeço vocês que vieram participar aqui ao vivo no Estúdio Santa Clara. Quem quiser participar é só chegar aqui, não precisa reservar lugar nem nada. Só chegar aqui, aí por volta aí das 4 horas da tarde, né, no Estúdio Santa Clara, ok? E vocês de casa também que nos acompanharam, um grande abraço a todos e voltaremos, se Deus quiser, na quarta-feira que vem. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.